Universitária apresenta Contrafluxo. Oi pessoal, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Universitária. Para você que nos acompanha também pela transmissão aí no Facebook, pode seguir pela nossa página, participar. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. São 12 horas e 34 minutos e nós seguimos até as 13 horas com o Contrafluxo. Contrafluxo. Gente, está começando agora o nosso programa, que é uma parceria com a Rádio Universitária, que tem o apoio do Adurne Sindicato. Eu me chamo Rui Rocha e estamos juntos todas as sextas neste horário para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Nesta sexta, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, em virtude da pandemia do coronavírus, a colega Jana não está conosco, Jana Sá está nos acompanhando à distância, mandou um comentário aí pelas redes sociais digitais, mas tranquilo, Cuide bem da saúde, Jana. Aliás, todas as pessoas que estão em grupos de risco, devem tomar cuidados adicionais. Todo mundo tem que se envolver, Todo mundo tem que vestir a camisa, evitar os contatos manuais, usar álcool em gel, lavar as mãos muito bem, mas tomando aqueles cuidados especiais para quem tem idade avançada, para quem tem problemas de saúde, problemas respiratórios. Mas tá tranquilo, viu, Jana? Porque hoje quem tá comigo é Liciane Oliveira, a colega jornalista. Oi, Lili, seja bem-vinda. Obrigada, Rui. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Universitária. Boa tarde também para aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Rui, eu costumo dizer sempre que venho à bancada do Contrafluxo que é um prazer estar aqui, mas dessa vez, infelizmente, não posso dizer o mesmo. Nós estamos vindo de uma semana bem difícil, com aumento significativo de casos da Covid-19 aqui no Brasil. Então, o motivo pelo qual eu estou aqui realmente é muito preocupante. O que eu posso dizer é que eu espero que tudo seja normalizado o quanto antes e que tenhamos a Jana Sá, nossa colega, o mais rápido possível de volta a esta bancada. Enquanto isso, aqui, nós estamos tomando todas as precauções recomendadas pelo Ministério da Saúde para garantir a segurança da nossa equipe e manter o nosso programa no ar, levando informação aos nossos ouvintes, Hoje nós estamos numa posição aqui que não é habitual, Pois é. Estamos um de frente para o outro, geralmente a gente costuma ficar um ao lado mais do outro. Próximo, Isso, exatamente. Nossa entrevistada de hoje também vai ser pelo telefone. Vai ser por telefone, isso. Reduzimos a equipe, Teríamos Exato. A Rebeca aqui conosco, a Rebeca ficou em casa. Aliás, e fica a dica, para o pessoal das empresas privadas. O pessoal das empresas públicas já aplicou uma série de medidas aqui na UFRN, Foram suspensas aulas presenciais, todas as atividades presenciais, os servidores também, É importante que a gente estenda esse cuidado aos terceirizados. Isso. Mas nas empresas privadas é preciso adotar as mesmas medidas, as mesmas precauções. Quanto mais o pessoal se mantiver em casa, só vier para serviços essenciais, e saindo para o mínimo mesmo, o estritamente necessário, melhor será a nossa reação a essa doença, Li? Com certeza, Rui. Bom, para os nossos ouvintes, para a participação dos nossos ouvintes, nada muda, Deixo aberto aqui, então, nosso telefone para sua participação, seu recado, comentário, dúvida ou sugestão. O nosso WhatsApp é o 981314441. Repetindo, 981314441. Lembrando que você também pode participar do programa através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. É só buscar programa Contrafluxo. É isso, Lili? E para conversar conosco sobre como está a discussão no Congresso Nacional acerca do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, vamos conversar logo mais com a deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Mas antes disso, a nossa querida colega Jana Sá gravou um comentário sobre o que foi destaque nessa semana no país. Vamos acompanhar? Destaques da semana. Destaques da semana. Destaques da semana. Olá, boa tarde.
Seguindo as recomendações para o grupo de risco, hoje eu estou acompanhando o programa da minha casa, porque eu tenho diabetes tipo 1, então é uma medida necessária para o momento, que é muito grave, muito delicado e requer muitos cuidados. Ao contrário do que afirmou o presidente Jair Bolsonaro, que minimizou várias vezes o vírus, é preciso levar a pandemia a sério e compreender que este é um desafio coletivo. A rápida escalada da doença tem esgotado sistemas de saúde sólidos em vários países. E no Brasil, é preciso que o governo atue para reforçar leitos de UTI e o quadro de profissionais. São gargalos que só podem ser solucionados com a revogação da emenda constitucional de número 95. Essa é a medida mais estruturante no momento. Nós precisamos de mais Estado. A situação que se desenha não é fácil, principalmente quando se tem um presidente que não faz ideia de como dirigir uma nação, que não se importa com a vida das pessoas, com o bem-estar da população. Ao contrário, incentiva atos com aglomerações em favor do fechamento democrático e, como se achasse pouco, se comporta de forma lamentável em relação à pandemia, colocando em risco a vida até daqueles que ainda têm a coragem de apoiá-lo. Um comportamento que tem sido reprovado pela imensa maioria da população brasileira, que espera, na verdade, soluções para o enfrentamento da crise econômica e social agravada no Brasil pelo coronavírus. Nesta terça e quarta, pela primeira vez, a população fez um barulhaço de suas residências como sinal de descontentamento. Há registros da participação de cidades de todas as regiões do país. Olha, aqui no prédio onde moro, foram gritadas palavras de ordem, pedindo a saída de Bolsonaro, tocadas músicas de protesto e muitas, mas muitas panelas. O presidente foi alvo também do seu primeiro pedido formal de impeachment no Congresso. O que tem feito Bolsonaro mudar sua conduta? Dizer se preocupar com o avanço da doença, que antes chamava de fantasia. O pacote econômico proposto para ajudar aos 38 milhões de trabalhadores informais é insuficiente. E a proposta de redução salarial é, no mínimo, absurda. As medidas, na verdade, agravam os efeitos da reforma trabalhista e continuam a deixar à margem de tudo e de todos a imensa maioria da população brasileira. Porque temos falado muito sobre cuidados que atingem a classe média, aqueles que têm dinheiro e condições, por exemplo, de viajar, de comprar álcool em gel, de morar em lugares que tenham condições de circulação de ar. Mas essa não é a realidade da imensa maioria da população no Brasil. Nós precisamos pensar nas pessoas que não têm água potável, que moram em lugares sem saneamento básico. Precisamos pensar como chegar a essas pessoas. A verdade é que a crise expõe a falta de rede de proteção social do governo Bolsonaro. Trabalhadores e trabalhadoras domésticas dependem, por exemplo, que os patrões liberem para evitar o contágio. Trabalhadores sem contrato encontram obstáculos para ficar em casa. Em plena crise, a maioria da população brasileira precisa escolher entre trabalhar e se expor ao vírus ou seguir as recomendações de quarentena e não ter dinheiro no final do mês. É a situação vivenciada também pela classe artística. Há uma preocupação crescente com o setor da cultura no país em razão do cancelamento de contratos, o fechamento de espaços públicos e privados, para evitar a transmissão local do coronavírus. Então é isso, gente. Vamos tomar cuidado, seguir as recomendações dos órgãos de saúde, mas cobrar também dos governos municipal, estadual e federal medidas firmes para derrotar o coronavírus. Um bom programa para todos. Beijo. Beijo, Jana. Obrigada pela sua participação. Se cuide aí nesse período de isolamento social. Beijo, Jana. Valeu. Posso estar de volta aí o mais breve possível. Rui, a Jana levantou vários pontos importantes em seu comentário a respeito do que aconteceu no país aí durante essa semana. É isso, né, Lili? É uma semana que já começou polêmica, com mais uma atitude irresponsável do presidente do país, Jair Bolsonaro, que no domingo chegou a cumprimentar mais de 200 pessoas durante um ato de rua que, entre outras pautas esdrúxulas e antidemocráticas, pediu o fechamento do Congresso Nacional.
Como se não bastasse o absurdo do chefe de uma nação participar de uma atividade que reivindica esse tipo de pauta, o presidente tinha recomendação para que ficasse em isolamento, já que, como sabemos, né, várias pessoas de sua equipe foram diagnosticadas com a Covid-19. Ou seja, Rui, a atitude colocou várias pessoas em risco. Infelizmente, não podíamos esperar nada diferente, né, de um presidente que, como a Jana bem colocou aí no comentário que ela nos mandou, vem subestimando a doença há semanas. Para ele, a situação não passa de uma histeria coletiva, uma postura preocupante diante do cenário que temos visto ao redor do mundo nos últimos meses, né, com a pandemia do coronavírus. E é um cenário que semanas atrás parecia muito distante de nós e agora tem se aproximado cada vez mais rápido. Rui, até amanhã de hoje, são 648 casos confirmados no Brasil e 7 mortes em decorrência da doença. Pois é, né, Lili? E lembrando que muitos casos não foram testados. Muitas pessoas que estão com sintomas não receberam teste, né? Porque está faltando teste em muitos lugares. Né? Isso aí é algo também que deve ser levado em consideração, claro, né? A gente tem que tomar todo cuidado. Tem um outro problema, né? Cadê o governo federal que já não se preparou antes e já não deu um jeito de dispor mais testes para as equipes de saúde nos estados, nas cidades, né? Claro, aqui no Rio Grande do Norte, né? Como sabemos, apenas um caso foi confirmado até agora. E por aqui, felizmente, né? Diferente do que vem fazendo o presidente da República, as autoridades têm tratado com mais seriedade a pandemia, né? Entre as medidas tomadas para prevenir a disseminação do vírus aqui no estado, o governo determinou esta semana, através de decreto, a suspensão de aulas, feiras, shows e competições. E já é possível notar a redução da quantidade de pessoas nas ruas de Natal. Hoje mais cedo, o Midway Mall, né, e o Natal Shopping também divulgaram que vão suspender suas atividades aí. É importante, a medida correta. E visando aumentar a quantidade de leitos aqui na capital, né, já se preparando para um possível aumento de casos da doença, caso sejam confirmados aqui no estado. Nesta quinta-feira, a Justiça atendeu ao pedido da Prefeitura de Natal, né, para que o Hotel Parque da Costeira seja transformado em um hospital de campanha para as pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Com a medida, ao menos 120 novos leitos vão estar disponíveis em breve para o tratamento da doença. É uma boa notícia, né? Sem dúvida, Lili. A gente tem que tomar muito cuidado e realmente a carência de leitos é muito grande. E não é só aqui no Rio Grande do Norte, não é só em Natal, não. Em vários pontos do país, né? A gente tem muitos leitos nas capitais, nas regiões metropolitanas. Embora haja uma sobrecarga nas regiões metropolitanas e no interior, né? A gente estava até comentando mais cedo. No interior as pessoas estão muito ainda despreparadas, né? Tem prefeitura que não tem equipamento, não tem hospital, não tem unidade básica de saúde. Como é que faz? Precisa de coordenação, né? Exatamente, Rui. Mas e aí, Lili? A gente tem uma situação que realmente inspira cuidado, né? A gente tem que levar a sério, né? A gente mantém um bom humor, tal, mas é preciso encarar com seriedade. Não dá para brincar, não dá para manter reunião, não dá para ir à missa, não dá para ir a culto, não dá para fazer festa nesse momento, né? Temos que levar a sério as recomendações dos profissionais de saúde, né? E cuidar especialmente das pessoas mais frágeis, porque aí é que está. Também tem uma confusão nessa história, né? Porque às vezes o pessoal diz, as pessoas jovens e saudáveis, elas são praticamente imunes. Não é assim, gente. A pessoa jovem, a pessoa que é um pouco mais saudável, ela é um pouco mais resistente, mas não pode largar de mão os cuidados, né? Tem que tomar cuidado. Agora, claro que as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que tiveram problemas respiratórios, as pessoas que já têm uma idade mais avançada, essas devem se cuidar ainda mais, né? O curioso, Lili, é que a crise está provando a importância do Estado, né? Num momento como esse, para onde é que as pessoas correm? Para a saúde pública, né? Exatamente. A gente precisa da saúde pública. Então é dever de todos nós respeitar, valorizar a rede pública de saúde, o serviço único de saúde,
né? Apoiar os profissionais de saúde que estão fazendo, muitos deles, a grande maioria está fazendo um trabalho importantíssimo. Lembrar de valorizar também os pesquisadores, né? Claro, que também trabalham no campo da saúde, né? E aí eu mando um abraço para o pessoal daqui da UFRN, né? O pessoal de ciências da saúde, o pessoal de saúde coletiva, o pessoal de medicina tropical, que faz um trabalho tão importante. Cuidar das pessoas, né, exige ciência, exige conhecimento, né? É nesse momento que a gente percebe claramente a importância dos investimentos em pesquisa, né, no país. Claro. E na saúde, eu acho estranho, né, porque o ministro da Saúde, que assim, a gente fala, né, que é uma pessoa um pouquinho mais séria no governo federal, né? Mas ele cometeu um erro crasso. Um pouquinho mais sério é bastante generosidade. O problema é que em terra de cego, né? Desculpa usar o clichê, viu, Lili? Mas em terra de cego, quem tem o olho é rei. Como ele tem um discurso um pouquinho mais técnico, né? Mas o ministro cometeu alguns erros, né? Já tem o pessoal levantando uma denúncia importante, porque em momentos como esse há dispensa de licitação. E tem um caso de conflito de interesse, porque uma empresa que o apoiou vendeu aventais sem licitação para o Ministério da Saúde. Tá? Olha só, as coisas aparecendo. É uma coisa estranha, né? Eu não estou dizendo aqui que já é um caso de corrupção, mas no mínimo é um conflito de interesse. Então tem que ser investigado, tem que usar o bom senso. E nessas horas, gente, é momento de preservar o interesse público acima de tudo. Né? E eu acho que um outro erro crasso cometido pelo ministro da Saúde, né? Ele não falou nada quando no orçamento passado foram cortados 9 bilhões da saúde, né? Aí depois falou, não, agora quando o Congresso libera 5 bilhões eu consigo enfrentar. Olha, eu acho que vamos precisar de muito mais dinheiro do que isso, né? Pois é, Rui. Olha só, são 12 horas e 52 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. E na sequência conversaremos com a deputada federal Natália Bonavides. A gente volta já. Estamos apresentando Contrafluxo. Professor, seguindo as orientações das autoridades sanitárias brasileiras, o Adurni Sindicato suspendeu os atendimentos presenciais por tempo indeterminado. A medida visa manter a segurança dos docentes e funcionários do sindicato diante da pandemia do novo coronavírus. Durante este período, o atendimento aos docentes será realizado através do telefone 849-9112-8841 e do WhatsApp 849-9119-6461. Adurni Sindicato, comprometido com a luta contra a Covid-19. Comunicado. Considerando a necessidade de adoção de medidas urgentes e extraordinárias, no sentido de impedir o iminente avanço da infecção humana pelo novo coronavírus, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN informa que o atendimento presencial ao público ficará suspenso por tempo indeterminado, ficando interrompido por 120 dias a exigência de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e aniciados políticos civis, sem prejuízo do recebimento dos proventos, ressalvos aqueles que já estejam com pagamento suspenso. Durante esse período, os atendimentos somente serão realizados por meio eletrônico ou pelo telefone 3342-2296, opção 2, ou pelo WhatsApp 99474-6676. Miriam Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFRN. Diante da atual situação da pandemia do Covid-19, que afeta todo mundo, estamos adequando a nossa programação. O Jornal do Meio-Dia e o Programa das 6 serão substituídos por plantões da redação, com as últimas notícias sobre os desdobramentos do coronavírus. Ao longo da programação, veicularemos pílulas informativas alertando a população sobre os cuidados e forma de prevenção da doença. Excepcionalmente, ao longo deste período de quarentena, fica suspenso o programa Universidade do Esporte. Já os programas A Turma do Rádio, Mundo Reggae, Música Potiguar Brasileira, Regional Brasil e Vozes do Brasil serão reprisados. Rádio Universitária contra o coronavírus.
Essa luta é de todos. Voltamos a apresentar Contrafluxo. Pois é, pessoal, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Contrafluxo. E a gente manda um alô pro pessoal que está no Facebook aí assistindo. Beijo, galera. Beijo, pessoal. O Wellington Duarte, sempre participando, né? Tá dizendo que o programa é para ser diário, mas depois que passar aí a epidemia, eu acho né? justo, viu, Rui? Vamos ver esse negócio aí. Jana, dessa vez na audiência, né? Pois é, né, Jana? Dureza. Fátima Sá também mandou um abraço. E o Wellington está comentando, né? Manter informação é fundamental para evitar a desinformação. Esse surto ele tem que ser combatido ouvindo especialistas, né? Ouvindo profissionais de saúde, sem cair nessa história de que um chazinho, assim, Tem muita fake news circulando, né, pois Rui? né? É lamentável que numa crise dessa as pessoas ainda tenham, né, A coragem falta de ficar transmitindo esse tipo de coisa. Não é por aí, né, galera? Vamos seguir as recomendações médicas e vamos cuidar das pessoas mais vulneráveis. E lembrando que quarentena não é férias. Pois é. Quarentena é para permanecer em casa quietinho, igual nossa colega Jana Sá está fazendo. Muito bem, uma boa mocinha, Jana Sá. E aí, Lili, o que temos? Bem, hoje nós vamos conversar com a deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, que por medida preventiva, né, como comentamos no início do programa, vai nos conceder a entrevista por telefone. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Um prazer contar com você. Um prazer contar com você aqui no nosso programa. O prazer é meu. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Luciane. Como vocês sabem, eu sou fã da Universitária, a rádio que eu mais escuto, então é uma honra para mim estar com vocês, pedindo desculpas por não estar pessoalmente, mas claro que vocês entendem esse momento de prevenção, né? Eu tive que estar no plenário da Câmara essa semana e lá, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas, ainda é um ambiente de risco, né? Então eu estou aqui bem quietinha em quarentena nesses próximos dias todos. Pois é, Natália, e já pegando a dica aí que você levantou, como é que fica o funcionamento do Congresso Nacional em toda essa circunstância de epidemia, né? Vão ser mantidas as sessões? O que estava sendo pautado normalmente vai ser mantido? Pois é, Rui, a gente vai ter uma coisa diferente que nunca tinha acontecido antes, que nós vamos ter um funcionamento remoto, um funcionamento à distância do Congresso, né? Essa semana foi a última semana de funcionamento presencial, até porque a gente tinha que aprovar a própria resolução que vai permitir a mudança de funcionamento e a partir da semana que vem nós vamos funcionar a partir de votações online, né? Claro que isso limita muito o funcionamento, limita muito o debate político, mas foi a forma que foi encontrada para o Congresso não parar, que é algo que não pode de jeito nenhum acontecer, ainda mais com essa conjuntura política difícil que a gente vive, né, com um presidente autoritário. Então o Congresso vai ter um papel muito importante no enfrentamento dessa crise, inclusive muitas das medidas que vão ser tomadas de prevenção ao coronavírus vão ter que passar pelo Congresso. Então hoje o Senado já começa o funcionamento virtual, eles estão votando o estado de calamidade, que nós já aprovamos essa semana na Câmara, e semana que vem é a nossa vez na Câmara de começarmos essas sessões online, virtuais, e que a gente vai tentar priorizar as pautas de enfrentamento a essa crise, não vai seguir as pautas normais que estavam previstas para ser debatidas esse mês. O foco, toda a prioridade, o foco vai ser enfrentamento a essa questão da saúde, essa questão do trabalho, essa questão da economia que se impõe agora, e vai ter todo o esforço de tentar votar mais as matérias consensuais, né? Porque realmente esse funcionamento à distância limita muito. Deputada, eu vou começar trazendo uma pergunta que não é nada fácil, né, de ser respondida, porém é uma pergunta necessária. Como é que o Brasil pode vencer a batalha contra essa pandemia do novo coronavírus sem uma rede de proteção social e, o mais agravante, com um anúncio de medidas, né, que agravam aí os efeitos da reforma trabalhista? Olha, esse é exatamente o desafio que se impõe agora e que, inclusive, nós da oposição estamos buscando enfrentar. Essa pandemia está afetando mesmo os países que tinham uma boa organização
né, de proteção social, de proteção da saúde, mas quando chega em países como o nosso, que vinha num processo de desmonte desses sistemas, né, desde o golpe contra a presidenta Dilma, já com as medidas de Temer, mas agora muito aprofundada sob o governo Bolsonaro e com a política de Paulo Guedes, a gente vai ter mesmo um impacto muito grande, principalmente nas populações mais vulneráveis. Né? A gente teve hoje a notícia, por exemplo, de que a cobertura do Bolsa Família diminuiu, e diminuiu especialmente aqui no Nordeste, né, mais de 60% dessa diminuição aconteceu aqui do Nordeste. A gente teve o impacto da emenda do teto dos gastos, né, que congela os investimentos. Teve um impacto aí de ter tido 20 bilhões sem ter investido na saúde, então isso fragilizou o nosso sistema. A forma como na época do fim da participação dos médicos cubanos nos Mais Médicos, né, a atitude e a postura de Bolsonaro praticamente expulsou esses profissionais daqui. Então foram uma série de medidas que fizeram a gente chegar nesse momento, né, de início da pandemia, de uma forma muito mais fragilizada, né, de uma forma muito mais exposta do que nós poderíamos estar preparados. E se agrava isso, as medidas que também foram tomadas, como a reforma trabalhista, que a gente sabe que deixou mais fácil demitir e explodiu a informalidade. Hoje a informalidade no Brasil é de mais de 40%, imagina esse número, é um número recorde na história. E isso também faz com que a gente tenha uma massa enorme da classe trabalhadora que não está dentro dos sistemas de proteção formais, né? Não está dentro da assistência, da previdência, da seguridade social. Natália. Oi, pode dizer. E assim, essa questão dessas pessoas são mais desprotegidas, né? Já tem especialista defendendo renda mínima universal, atingindo aí justamente essas camadas que não tem vínculo, esse pessoal que realmente é terceirizado ou não tem nenhum vínculo empregatício. Há a possibilidade de pensar num projeto como esse agora? Tem gente fazendo a defesa pública disso. Sim, não, sem dúvida a gente precisa pensar em medidas nesse sentido, até porque quais foram as medidas que o governo está tomando? Né? Ele vai aumentar o orçamento do Bolsa Família em 3 bilhões, só que isso somente vai terminar a fila que existia de pessoas que pediram para ingressar no programa antes dessa pandemia, e disse que ia ter um auxílio de R$200 para esses trabalhadores, né, que estão na informalidade, que provavelmente ficarão sem renda alguma nesse período. Imagine, R$200 muito pouco, né? Para as pessoas sustentarem suas famílias. Né? Então, é por isso, né, por causa da insuficiência, da absoluta insuficiência das medidas do governo para esse momento, que parece que continuam presos nos dogmas neoliberais que o mundo inteiro está vendo serem desmontados, né, que não são capazes de enfrentar uma crise, que não são capazes de supor que o Estado possa ficar ausente em momentos assim. É por isso que nós da oposição, nós do PT, nós dos outros partidos de oposição, estamos propondo uma série de projetos, né, de projetos de lei que prevejam medidas de proteção a todos esses setores. Né? E aí, você falou aí da renda mínima. Um dos nossos projetos de lei, por exemplo, prevê um BPC temporário para essas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, né? Essas pessoas que, por exemplo, estavam na informalidade e que agora, para poderem cumprir as orientações sanitárias de não se expor a pegar a doença ou a transmitir a doença, vão precisar ficar em casa, ou mesmo que não vão ter mais público, né, para seu serviço, que precisariam de uma renda mínima, né? Então, um dos nossos projetos de lei é para garantir isso. Pessoas extremamente vulneráveis, né? O pessoal que vende na praia, ou o pessoal que está sei lá, vendendo no sinal, ou pequeno comerciante do Alecrim. Os trabalhadores estão na situação, 40%. O pessoal do Uber, né? Tanta gente. As recomendações são: não saia de casa. Como é que esse pessoal vai viver? Exatamente. Né? Ainda é um luxo essa. A possibilidade de seguir essa que é a recomendação mais sensata em termos sanitários, né, em termos de saúde, mas infelizmente tem gente que está tendo que se submeter a se expor, a continuar em risco por questões objetivas de precisar dar de comer a família. Né? A gente tem ainda outras situações, por exemplo, a suspensão das aulas nas escolas, que é uma medida muito correta. Mas ela gera alguns transtornos, como hoje, por causa do aumento da pobreza, quantas crianças e quantos adolescentes não dependem da alimentação escolar, né, que às vezes a gente chama de merenda, para se nutrir. Né? Então, outro dos nossos projetos de lei é que no Bolsa Família tenha
também essa complementação nas famílias que tenham crianças e adolescentes que estejam com aulas suspensas, né? É mais um desses projetos de lei do pacote que a gente apresentou essa semana, que o nosso mandato apresentou essa semana de enfrentamento a isso. E a gente prevê também auxílio emergencial, por exemplo, para microempresas que vão ter seu funcionamento suspenso, para que a União possa ter essa possibilidade de dar auxílio financeiro para que a empresa possa manter o pagamento dos empregados, para que os MEI, né, os micros, os empresários individuais também possam ter uma complementação de renda através de seguro-desemprego, se não faturarem nem o salário mínimo durante essa pandemia. Então a gente está pensando aqui principalmente na população mais vulnerável, né? A gente também previu o auxílio emergencial financeiro para agricultores, familiares, para a população em situação de rua. São todos esses setores, né, desde dos trabalhadores informais até quem é micro e que também vai ser afetado, para que a população possa passar por isso sem que a gente tenha esse aumento tão estrondoso da miséria, né, da fome, enfim, e até mesmo das condições de imunidade que permitam que o vírus se espalhe mais. É um momento muito grave mesmo. Infelizmente, o governo não está respondendo à altura. Deputada, durante a semana nós assistimos, a gente está falando, né, dessas respostas aí que o governo está dando à pandemia do coronavírus, e nós assistimos durante a semana a expressão da insatisfação da população, né, com o governo, através dos panelaços que ocorreram por todo o país. E depois desses panelaços, né, em 3 dias foram protocolados formalmente 3 pedidos de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro. Entre as acusações nos pedidos estão crime de responsabilidade, crime contra a administração pública, contra a segurança nacional, descumprimento do decoro do cargo, crime contra a saúde pública, né? Como é que esses pedidos têm repercutido entre os parlamentares? Olha, a primeira coisa que você comentou que é muito importante da gente debater é essa queda na avaliação do presidente. A gente percebeu isso não só através dessas manifestações, inclusive espontâneas, né, dos panelaços que aconteceram, que acabam sendo uma expressão da população perdendo a paciência mesmo, mas a gente viu também uma grande queda de apoio nas redes sociais, né, que é um espaço em que ele costuma, até porque tem uma milícia virtual que ele comanda, ele costuma ter uma ampla maioria, mas até mesmo nas redes sociais a gente viu esse apoio derretendo. E essa perda de paciência da população vem muito por ver a insuficiência das medidas do governo para enfrentar isso que está afetando todo mundo e ver o total descaso com que tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes iam tratando essa questão. Eu acho que a palavra mais citada por Bolsonaro para tratar do coronavírus foi histeria. Exatamente. E até hoje, né, não é algo que ele parou de fazer. Até hoje ele estava criticando as medidas dos governadores de fechar estabelecimentos comerciais, né, de trazer uma série de restrições que a gente está vendo no resto do mundo inteiro, que foram as medidas que acabaram conseguindo frear a velocidade da contaminação e assim permitir que os sistemas de saúde dessem conta. Então, é surreal, né? É um absurdo, é um escárnio que o presidente esteja fazendo pouco caso. É como se ele pensasse assim, eu e minha família temos acesso a hospital fácil, é todo mundo bem nutrido, dificilmente alguém vai morrer disso, e o resto, paciência, que vem o vírus, que mate quem tiver que matar, e depois a gente volta à normalidade. Esse é o comportamento, né, que Bolsonaro vem tendo, né? Então, diante disso tudo, teve esse debate, né, nessa semana, até por causa da irresponsabilidade que o Bolsonaro cometeu de ir para uma manifestação de rua, sabendo que podia estar contaminado, inclusive, até porque várias pessoas que estiveram com ele estão contaminadas, né, e ele deve fazer mais um teste nos próximos dias, inclusive, mas não só por isso, né, em termos jurídicos, o impeachment precisa que tenha ocorrido um crime de responsabilidade. Esse critério, ele já está satisfeito há muito tempo, né? Na verdade, Bolsonaro é uma máquina de cometer crime de responsabilidade. Desde o ano passado, várias das atitudes dele, de algumas atuações administrativas do seu governo configuram crime de responsabilidade e nesse ano a gente viu mais algumas, né? Mas não é só a questão jurídica que pode levar um presidente ao impeachment, né? Quem julga o impeachment é o Congresso Nacional, então também existe um juízo de valor político, né? E é isso que tem sido mais debatido
entre setores da oposição, né, entre setores da esquerda, Claro. porque em relação ao critério jurídico não há dúvida, inclusive juristas de direita que tiveram à frente, enfim, até do impeachment da presidenta Dilma, até essas pessoas não deixam de assumir, né, que no caso de Bolsonaro sim existe. Mas a gente sabe que para o critério político ainda existe uma necessidade de diálogo grande com a população, que deve ser feito inclusive através de nós, né, parlamentares, partidos de oposição, e que a gente está vendo que esse momento da crise do coronavírus está ampliando esse debate, né, está deixando mais escrachado, mais exposto a incapacidade desse governo de estar à altura das coisas que precisam ser feitas para que a população não seja tão afetada por tudo que está acontecendo no mundo. Né? Ô, Natália, a gente já está encaminhando para o final, mas a bancada federal está propondo algum tipo de apoio ao governo do estado para conter, para diminuir os efeitos do coronavírus? Existem, todos nós, parlamentares da bancada federal, temos uma parte importante das nossas emendas, inclusive obrigatório, que metade das nossas emendas parlamentares sejam destinadas à saúde. Né? Então, existe um movimento lá na Câmara, no Congresso, para que a gente tente priorizar a liberação dessas emendas, para que elas cheguem aqui no nosso estado, cheguem aqui no governo do estado, para poder dar um reforço na Secretaria de Saúde, no setor de saúde. Muito importante. Isso. Bem, nós conversamos com a deputada federal Natália Bonavides, aqui do PT do Rio Grande do Norte. Obrigado por participar do programa, Natália. Muito obrigada, deputada. A gente se encontra na próxima. Se cuidem, todo mundo. E um beijo grande e bom fim de semana. Beijo, até mais. Valeu, até a próxima. Pois é, Lili. Então é isso, né? Temos que tomar muito cuidado. Mas eu queria saber... Semana não tem destaque para a cultura. Aliás, nós temos um destaque, mas não temos agenda cultural, né? Então... Afinal, os eventos aí que reúnem aglomeração, né? Que tem aglomeração de pessoas, tem muitas pessoas, eles foram suspensos aqui no estado. É verdade. Então, solta a vinheta aí. Contrafluxo, momento cultural. Diga aí, Lili, o que é que temos de destaque, já que temos que ficar em casa, né? Isso, Rui. Olha, um dos setores econômicos que já parou foi o de eventos culturais, né? E é preciso agora apoiar a classe artística. E foi isso que fez o governador do Maranhão, lá, o Flávio Dino, né? Ele vai lançar um edital especial para apresentações culturais pela internet. É um movimento que a gente tem visto aí ao longo da semana, né? A própria Universal Music, ela fez uma série de transmissões ao vivo com os seus artistas pela internet para entreter o pessoal aí durante a quarentena. No estado de Potiguar, os artistas ainda aguardam a sinalização dos governos estadual e municipais para reduzir os efeitos da crise que já começou a afetar artistas que tiveram contratos cancelados, viram espaços públicos e privados serem fechados por recomendação dos órgãos de saúde. E o governo diz que está aberto ao diálogo com o segmento e a Prefeitura de Natal informou que está buscando alternativas, Rui. Chegando ao fim aí o nosso programa, né? Pois é, Lili. É fundamental mesmo apoiar essas pessoas que estão em situação mais frágil, né? E lembrando, o Daniel Valença até mandou um comentário pra gente falando, tem muita gente que ainda não percebeu, tem espaços públicos que estão muito cheios. Preocupante, né? Viu? Shoppings. É fundamental que a iniciativa privada acorde, né? Mande o funcionário para casa, já começa um esquema especial, né? A transmissão comunitária ainda não é tão forte aqui no Rio Grande do Norte, né? Oficialmente eles declaram que ainda não tem, né? Então é o momento de preparar, né? Sem fobia, sem desespero, mas todos temos que nos preparar, né? E aí, estamos indo para o final, né, Lili? Eu agradeço demais a sua presença aqui, né? Valeu, Elan, que está nas nossas redes sociais, valeu o pessoal que está em casa dando suporte. Obrigado, Edinaldo Martins, sempre dando uma força pra gente, né? E um beijo pra Jana que tá em casa. Beijo pra Jana. Queria agradecer mais uma vez pela confiança, Rui. Agradecer também aos ouvintes da Rádio Universitária. Hoje tem uma ouvinte especial nos ouvindo, a minha vozinha que tá em casa de quarentena. Um beijo pra ela. Tá lá bem sentadinha escutando o nosso programa. Eu vou mandar um beijo também pro meu irmão, né, que faz aniversário hoje, também tá em quarentena, né? Valeu, Antônio, um beijo pra você.
Obrigada aí aos ouvintes que participaram, nos acompanharam, né? Os espectadores, na verdade, pela transmissão ao vivo pelo Facebook. E, gente, boa tarde, uma ótima semana, se cuidem, Na semana que vem vamos ter programa especial, todo mundo de casa, né? Vamos transmitir, vamos encontrar outras formas de transmitir sem estar aqui presencialmente. E mais uma vez, quarentena não é férias. Por favor, gente, né? Fiquem em suas casas. Quem puder ficar em casa, por favor, fiquem em casa. Valeu, pessoal. Valeu.